Fala pessoal, tudo bem com vocês? A graça e a paz a todos. Professor Daniel Ramos aqui. Eu estou com um convidado de honra aqui, professor Ramon Silva, grande guitarrista e nosso parceiro aqui do Louvor de Excelência. Boa tarde, professor. Tarde, paz do Senhor, galera. Vamos lá, vamos bater um papo aí. Mais um Louvorcast, mais uma edição do Louvorcast. A gente está retomando essas atividades, ajudar a galera aí que quer tocar na igreja, tanto as pessoas que são músicos já no Ministério de Louvor, já fazem o som aí e desejam aperfeiçoar, desejam melhorar, né? Oferecer o melhor para Deus a cada dia. A gente está pronto para ajudar vocês também. Mas também os iniciantes, a galera que nunca tocou nada, não sabe nada de música, mas tem o desejo, tem esse sonho de um dia louvar o Senhor através de um instrumento. E a gente está disposto a ajudar também essa galera que muitas vezes acha que não tem jeito, né? Que isso é só para quem é dotado de talento, que isso é específico para uns e não para os outros, né? O mito de quem tem um dom, né? Ah, Sim. não tenho dom para isso. A gente vai falar bastante disso. É um prazer estar com vocês aqui, tá? Compartilhando disso. Vamos falar um pouquinho então sobre esses questionamentos comuns na cabeça das pessoas, principalmente essa galera que não toca ainda. Ou até mesmo quem já está aprendendo, que também é um outro dilema, né? Quem já está aprendendo alguma coisa, já está tocando algumas coisas, só que o fato de ingressar no Ministério de Louvor, essa questão do ingresso no Ministério de Louvor, é um pouquinho mais complicado, talvez um pouquinho mais... Para algumas pessoas é até inalcançável. A pessoa fala assim, não, eu já estou conseguindo tocar alguma coisa. Ah, mas não sei não, essa história de participar do louvor, acho que é muito para mim. Isso traz muito, às vezes, desânimo até, né? Às vezes desânimo, não, eu posso até estar tocando um pouquinho, posso até estar aprendendo alguma coisa, mas ainda não estou nesse patamar. Sei lá, ou o grupo lá na minha igreja, lá, não sei se tem espaço para mim não, né? Tem esses dilemas, né, com quem não toca ou com quem toca um pouco. E agora, quem já toca um pouquinho e já está no Ministério de Louvor, aí enfrenta outras barreiras, né? Que a gente pode conversar disso em outros podcasts, né? Em outro Louvorcast, em outra edição, né? É a dificuldade de entrar e a dificuldade de se manter. Isso, quais são os desafios depois que você entra ali, está participando do louvor e tal. Tendo em mente que você ainda, sei lá, é iniciante, ou você não tem tanta experiência, né? Os desafios que você vai encontrar. Mas hoje eu quero que você dê sua opinião sobre isso, como é que você enxerga isso, como é que você trabalha, por exemplo, num aluno seu que está há alguns meses estudando, está aprendendo os primeiros acordes, quais são as barreiras que, no teu ponto de vista, ele vai enfrentar para tocar nesse primeiro culto, ter essa oportunidade de participar do louvor? Cara, a minha visão sobre o assunto é interessante a gente saber como nós começamos, né? Falar como nós começamos, mas antes disso, o que eu vejo bastante é que os alunos têm medo de tocar, né? Medo de passar vergonha, na verdade. Medo de tocar em público. E a gente tem que lembrar que o feito é melhor que o perfeito, né? Sim, então, assim, certeza. uma pessoa que toque um pouco menos, ela estando lá, ela vai aprender mais do que aquela pessoa que toca um pouco mais e tá parada. Por quê? Porque você aprende com os outros. Então, é a primeira coisa que você tem que saber. Se você tem um Ministério de Louvor lá, você vai começar a tocar com eles, você vai aprender com eles. Então, assim, você vai perder o medo de tocar ao vivo, você vai ver qual que é o sentimento que você tem tocando, se você fica de repente ansioso porque você está tocando uma música mais rápida, então de repente você tem medo de esquecer os acordes. Só que isso daí, esse medo, você tem enquanto você está em casa. E a gente que toca há muito tempo, a gente sabe muito bem, cara, depois que você começa a tocar a música, fica tranquilo. Por quê? Porque você tirou a música em casa, porque você ensaiou. Então, na hora que você começa a tocar, basicamente você só está fazendo a mesma coisa que você fez antes. Só que você tem que se acostumar, né, com esse sentimento, se acostumar, né, para você conseguir ali se manter estável nesse controle psicológico, né, na hora de tocar. Então, isso daí para mim é a primeira coisa que os alunos têm que tirar. Então, tem alguns métodos para a gente fazer isso, porque a pessoa acha que vai entrar lá no louvor e
e já vão tocar um hino que ela nunca ouviu na vida, que ela nunca tocou, nunca tirou, e ela vai ter que tocar de ouvido, assim, no susto, entendeu? E já vai criando uma bagunça aqui na cabeça dela. Aí eu falo pros alunos, não, seguinte, nós pegamos músicas aqui, hinos que você toca na sua igreja, nas aulas, fala pro pessoal, toca esse hino. É isso, cara. Pede, começa assim, entendeu? Ó, esse hino aqui eu já sei tocar. Vocês poderiam tocar? Ensaia com eles, ensaia com a pessoa que vai cantar, pra não ter surpresas ao vivo e tal. E vai, entendeu? E lá na hora que você vai descobrir o resto. Se vai ter imprevisto, se não vai, se vai correr tudo bem, entendeu? Porque é super normal, cara, é super normal. Então a gente não pode se assustar com coisas que nem aconteceram ainda. A gente não pode ter medo do que não aconteceu ainda. Então você tem que se dispor a fazer para você dar o primeiro passo. Porque assim, o Ministério de Louvor geralmente tem as músicas, né, pré-prontas ali, as músicas que sempre são cantadas. Então, cara, você não vai, vamos supor, o Ministério tem 10 músicas, você não vai tocar as 10 num culto. Aprende duas, toca essas duas nesse culto. Aí você vai pegar na semana as outras duas da outra semana. Só que as que você fez antes, você já sabe. Então, na vez que tocar de novo, você já vai saber. Entendeu? E vai escalando assim. Chega uma hora que você sabe todas as músicas. Chega uma hora que você não tem mais medo de tocar. Chega uma hora que você nem percebe mais que você já está indo nos ensaios, que você já está trocando ideia com a galera, que você já está fazendo solo na música. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que existem músicas difíceis. Existem músicas que exigem mais esforço nosso tocando, em questão de velocidade, questão de escalas, questão de campo harmônico, harmonia, né, acordes. Mas existem músicas que são simples, entendeu? E você precisa começar por essas. Então aprende lá uma música que tem 4 acordes, que repete os 4 acordes da música toda, e vai e toca. Não fica esperando você aprender aquela música que tem 20 acordes para ir tocar. Não, o importante é aquela música. Entendeu? Então esse daí é um passo importante. Começa pelas mais fáceis, vai aumentando, entendeu? Aprende o suficiente para você tocar essa música, depois você vai tirando os detalhes. Então de repente, pô, eu peguei aqui a base da música, mas ainda não tirei os arranjos. Perfeito. Tira o arranjo depois. O que a gente não pode é se acomodar. Entendeu? É isso. O que você não pode é tirar aqui, ó, a base da música já dá para tocar no culto. E aí me acomodei, esqueci dessa música aí. Todo culto eu vou tocar assim igual. Não, continua tirando os arranjos, tira o solo, tira os detalhes, porque isso daí com certeza vai aparecer em outra música. E quando aparecer, você já vai estar ligado, já vai estar mais esperto, sua mão já vai estar preparada. Então isso daí é um dos pontos, né, que é importante para quem está começando no louvor. Estar disponível, né? Se colocar prontamente para atividade, começar de baixo e ir aumentando. Mesma coisa como se você trabalhasse numa empresa, né? Você começa de baixo, vai subindo de cargo. Lá é basicamente a mesma coisa. E se você junta isso ao fato de estar estudando com um professor, você está fazendo aula, é certeza que você vai chegar a algum lugar, porque só não chega a lugar nenhum quem está parado, quem está estacionado. Então, se você está aqui, aprendeu Dó, Ré, Mi comigo, pô, vamos pegar uma música que tem Dó, Ré, Mi, entendeu? Aprendeu essa música? Pode tocar, tá livre. Agora vamos aprender aqui o Fá, Sol, Lá, Si. Aprendeu? Vamos aprender as músicas que tem Fá, Sol, Lá, Si. É assim. E você já está aprendendo música, já sabe duas, ó. Aí vamos lá, vamos aprender acordes menores. Vamos aprender 2, 3 músicas que tem acordes menores. Pô, já sei 5 músicas. Entendeu? E assim vai subindo. Aí você coloca acorde com sétima, aprende músicas com acorde com sétima. Nona, aprende músicas com acorde com nona. Aí entra lá em escalas, aprende um solo que usa aquela escala, aprende outra escala. E assim vai subindo, entendeu? Vai subindo degrau por degrau. E é aquilo. O esforço repetitivo, ele faz com que você facilite o processo. Então é para isso que a gente estuda música, para isso que a gente aprende escala, para isso que a gente aprende acorde, para isso que a gente aprende teoria em geral, porque tudo isso está dentro das músicas. Então, pô, se eu sei usar a escala maior, eu, entre aspas, consigo tocar qualquer música que tem escala maior. Entendeu? Então esse daí é um outro ponto, você fazer aula com um professor que possa te guiar, porque o professor ele encurta o seu caminho, né?
Então, de repente, se você está fazendo tudo isso que eu estou falando sozinho, você vai levar mais tempo. Agora, se você tem um professor para te ajudar, para segurar ali na sua mão, ó, vamos por aqui. Você vai encurtar seu caminho. Por quê? Porque o professor ele te passa tudo aquilo que ele já passou, né? Tudo aquilo que a gente já sofreu, já perdeu tempo. E isso daí vai te ajudando, né, a cortar o caminho. E é uma coisa que é muito importante, né? Muito não pode ser deixada de lado. E aí nós vamos crescendo, né? Vamos crescendo e aí depois você começa a pensar em outras coisas e tal. Então esse daí é o primeiro passo. Você começou mencionando uma coisa muito interessante que acontece pra caramba, que é o medo da pessoa antes de começar, antes de encarar essa primeira experiência. Né? Ah, eu tô com medo de que vai aparecer uma galera cantando umas coisas que eu nunca ouvi na vida e eu vou ter que tirar de ouvido. Não! Não, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E é engraçado que aí o aluno pergunta, tá, professor, então o que, que eu faço para superar esse medo? Faz o caminho que vai te dar mais segurança. O que, que te daria segurança? Por exemplo, treinar a música. Você sabe 2 músicas, treina direitinho ela, ensaia com quem precisa, né? Ensaia com quem precisa, seja com a banda ou apenas com alguém cantando ali, você acompanhando. As 2 coisas são válidas, né? Ensaia porque quanto mais você ensaiar com aquela pessoa, só você e ela, né? Sem a plateia, sem a galera vendo, você já consegue e eliminando os erros, né? Você já consegue ter mais domínio daquelas músicas, que sejam 2, né? Que sejam 2 músicas, por mais que no culto o pessoal cante 5, 6 músicas ali, você sabe aquelas 2, toca aquelas 2 e o ensaio já vai dar bastante tranquilidade, né? Bastante tranquilidade assim para você só executar, como você mesmo disse, só repetir aquilo que você preparou no ensaio ali. Então já adianta metade do caminho, né? Mas por mais que ainda o coração dê aquela aceleradinha, porque é a primeira experiência da pessoa, né? Aquele medo de errar mesmo assim, né? Mas eu acredito que isso já vai adiantar bastante, né? Uma outra coisa bem interessante aí que eu costumo comentar com o aluno, eu até fiz um podcast com esse tema, que é o tema assim, de imaginar o pior cenário, né? Imagina o pior cenário. Como é que funciona esse? Eu peço para a pessoa pensar assim, o que seria um pior cenário na sua igreja, assim, tratando-se de louvor? Uma igreja com equipamento ruim, por exemplo. Uma igreja onde não tem músico, não tem ninguém tocando, né? Você está começando, iniciando, não tem nem ideia de como vai fazer. Quando você tocar no seu primeiro culto, só vai estar você ali com um instrumento e aí a galera vai te olhar. Imagine sempre esse cenário como o pior cenário. E aí você escolhe alguém para cantar, né? E treina sozinho com essa pessoa. Então não tem ninguém para tocar e também não tem uma pessoa para cantar. Se não tiver ninguém para cantar, né? Você canta. Você canta, né? E começa a transformar isso em coisa boa. Poxa, sou eu que vou tocar e cantar? Legal, eu vou me acompanhar. Então é mais fácil de eu me entender aqui. Né? Pô, o piano vai me acompanhar, cara, né? Eu falo pro pessoal que eu entrei pra tocar no coral pra eu nunca precisar cantar. Mais de 10 pessoas cantando, não vai faltar todo mundo, né? Imagina. E olha só, e é engraçado que quando você coloca esse exercício para o aluno, imagine o pior cenário. Né? Tudo que vier, que for melhor que isso, o aluno sai da vantagem. É verdade? Pô, você tá pensando assim, vou tocar sozinho, caramba, não tem nem pessoas para cantar, quer dizer, eu vou ter que tocar e cantar, me acompanhar. Eu consigo dar conta se eu ensaiar 2 musiquinhas que seja? Nossa, mas e o restante das músicas para os irmãos cantarem? Não tem problema, você não toca. Eu até falo assim, não toca, ninguém é obrigado a adivinhar o que está acontecendo nas músicas, né? Se alguém reclamar, poxa, a igreja já estava sem instrumentista, agora tem um instrumentista que toca 2 músicas, pô, 2 é melhor que 0, cara. É verdade. 2 é maior que 1, 1 é maior que 0. Né? Então, tudo que você tiver além disso é luxo. Então, por exemplo, eu estou numa igreja que tem pelo menos o violão. Opa, legal! Você já tem pelo menos um músico para dividir essa responsabilidade harmônica com você. Não, estou numa igreja que tem um baterista, não tem mais ninguém, mas tem uma batera. Pô, bacana! Pelo menos a parte rítmica ali já tem alguém que está conduzindo.
né? Ah, eu tenho uma igreja que tem sim gente cantando. Ah, eu tenho um irmão lá que canta e dá uma arranhadinha no violão. Legal, você já tem a parte melódica resolvida, né? Basicamente resolvida, e um pouquinho também da parte harmônica se resolvendo. Então você se insere ali e vamos pedir a Deus para que esse irmão do violão seja o irmão que tenha o domínio da harmonia, assim, mínimo, para que ele possa te ajudar, porque senão vai ser um cego guiando o outro. Aí também não vai adiantar também, né, amor? E aí já rola pra caramba, assim, e já começa a dar o primeiro passo, né? Outra coisa, dentre várias coisas que você mencionou, que eu achei também fantástico, é, isso é, mostra, né, um sinal muito grande de que o projeto Louvor de Excelência num todo, né, ele está caminhando numa visão muito unificada do que compõe toda essa prática de um louvor de excelência de fato, né, com essas questões didáticas, né, com essas experiências que a gente vive também dia após dia no Ministério de Louvor e tal. Isso traz uma segurança também para quem está aprendendo, para quem está começando aí, né? Porque significa que as nossas visões estão para o mesmo destino. É muito importante o papel do professor, ainda mais assim, quando você tem um lugar que você está começando a tocar. Então, assim, você está começando a aprender, primeiramente, né? Que esse é o foco da nossa conversa, a pessoa que está começando a aprender e vai se inserir lá no louvor. Sim. E o que acontece? Quando você está começando a aprender, você tem muitas dúvidas em relação não a só assuntos, né, sobre música, mas como que funciona o tocar ao vivo, né, o ensaiar, o estar numa banda, estar trabalhando em conjunto, porque uma coisa é você tocar aqui na aula, tocar em casa com playback, com a música, né, com CD, vai sair perfeito. Na hora que você chega lá com a banda é outra coisa, né? Então, os alunos eles têm muitas dúvidas e existem bastante pontos assim a serem destacados em relação a isso. E um deles, cara, que eu acho extremamente tóxico são as opiniões das pessoas, porque é uma coisa que você tem que passar para o aluno antes dele entrar lá, para ele se preparar mentalmente. Porque quando você começar a tocar ao vivo, pessoas vão querer opinar, pessoas vão querer falar e você tem que começar a saber filtrar essas coisas. E o professor, ele também te ajuda nisso, te ajuda nesse cenário, né? O professor, ele vai te ajudar a filtrar o que é bom e o que é ruim, né? Porque você tem que aprender a escutar quem sabe o que está falando. Então, muitas pessoas que vão vir falar para você, né? Às vezes que você errou alguma coisa, que faltou alguma coisa, que algum acorde ali não saiu inteiro, você trocou o dó com nona por um dó natural. Pô, essa pessoa nem sabe o que tá falando, essa pessoa não entende, entendeu? Então, tipo assim, ela aponta o erro para você e você começa a se sentir mal. Mas aí você chega no seu professor e o professor ele vai te explicar por que teve esse erro. E às vezes nem foi um erro. Foi simplesmente uma coisa que você ainda não aprendeu. Porém, musicalmente, não vai atrapalhar com que você toque. Então, assim, vamos pegar um cenário aqui de que você está tirando uma música. Dentro dessa música tem alguns acordes ali que você ainda não sabe fazer, né? Sei lá, um sol com sétima e décima terceira. Tem um sol com sétima e décima terceira nessa música. Você não sabe. O professor ele vai te passar o quê? Um sol maior, natural. Ele vai passar. Você vai lá e toca. Porque funciona. E o professor sabe disso. Aí você chega lá, a pessoa vai falar que você não fez o acorde. E você vai se achar ruim. Entendeu? Isso quebra a pessoa. Aí você tem que voltar no professor e o professor vai falar, ó, a gente adaptou a música. Não é que esteja errado. Não é que se você não fizer isso daqui, a música acabou, pô, vai explodir o universo. Não, cara, a gente adaptou, a gente simplificou a música para que você pudesse tocar. Mais pra frente a gente vai aprender esse acorde e você vai conseguir fazer ele. Você vai conseguir aplicar ele em outras músicas também. Você vai conseguir aplicar ele nessa música que você fez. Então, esse jogo de cintura, né, você tem que aprender também. E por isso que é importante você
depois de um certo tempo ali estudando, você entrar em algum lugar, em alguma banda, um grupo de louvor, para você ir começando a pegar esses detalhes, né? Porque senão você fica perdido no universo. E querendo ou não, você esquece muita coisa também. Você fica só no quarto. E tocando não. Pô, pega uma música aí que você aprendeu ontem. Você vai tocar perfeita hoje? Não vai. Agora pega uma música que você toca faz 3 anos na igreja. Mano, você toca de olho fechado. Lá na minha igreja tem um hino que a minha pastora sempre canta, que é aquele Aleluia, né? Da Gabriela Rocha. Cara, eu posso colocar o violão nas costas e começar a tocar aquele hino quando ela pede. De tanto que a gente já tocou. Então, o aprendizado musical e o aprendizado ali na prática tocando, ele é extremamente importante para você começar a ver também quem realmente está dando críticas construtivas e quem simplesmente não tem assunto e tá querendo puxar uma conversa, entendeu? Porque pode ter certeza, cara. Isso de experiência, né? Quem mais dá pitaco, quem mais dá pitaco é quem não sabe. Nossa, é incrível, né? Eu vejo aqui com os meus alunos, mas quem te deu essa opinião? Aí é outra pessoa que está aprendendo aquele assunto, não sabe, ou a pessoa que não sabe a diferença de sétima maior para sétima, entendeu? Pô, Sim. e aí fala que você tá tocando errado, aí você chega no professor, o professor tem que ficar, né? A gente tem que ficar limpando, né, essa sujeira aí. A gente tem que ficar limpando essa sujeira aí. Então, e o que que acontece? Você tendo um mentor, tendo um professor, você vai cortar esse caminho. Porque se você não tem, você vai acreditar que tudo aquilo é certo. Porque no começo você não tem discernimento. Você está aprendendo. Então você não vai saber. Pra você, tipo assim, uma pessoa que começou a tocar violão uma semana antes de você já é melhor. Entendeu? Então a gente tem que ter alguém pra economizar esse seu tempo aí, né? Acabar com isso daí e falar, não, essa pessoa não sabe o que tá falando e ponto final. É isso aqui, ó, pega, joga na lixeira e já era, entendeu? Então, você aprende a saber quem escutar. Por exemplo, você vai ter que escutar o seu líder de louvor. Mesmo que ele não tenha uma formação musical, você tem que ter no mínimo respeito, né? No mínimo respeito. Então, são duas posições aí que vão estar entrando na sua vida. São duas pessoas, o seu professor e o seu líder de louvor. São as duas pessoas ali que vão estar, entre aspas, falando para você o que fazer, né? Então, se de repente seu líder de louvor passou uma música ali que é mais complicada para você, você chega no seu professor, pede ajuda. Se a gente vê que a música é realmente difícil, a gente simplifica, entendeu? Em último caso, a gente vai pedir para você não tocar aquela música. Só se a música for extremamente difícil, né? Que não dê para adaptar. Geralmente tem como, né? Então é isso, você fazendo esse paralelo. E você percebe que tudo aqui é uma questão de diálogo? É uma questão de diálogo. Você estando lá, você tem pessoas para dialogar. Você tem pessoas que de repente já passaram pelo que você está passando, né? Tem o baterista, tem o tecladista, tem o violonista, o baixista, né? Às vezes, de repente na sua igreja são pessoas que já estão tocando em outras igrejas também, já estão tocando em outras bandas, tocam em outros lugares, então elas podem te passar essa experiência também, né? Então é uma questão de diálogo, né? De você saber conversar. E aí você faz esse bate-volta e você consegue aprender muita coisa, cara. E você vai. Pô, você. Tipo assim, em um ano você já vai tocar. Você nem lembra que você teve dúvida algum dia ali, entendeu? E vai só subindo, degrau por degrau. E você vê se. Pô, eu não lembro quando eu comecei a tocar rápido, entendeu? Mas eu lembro de quando eu não conseguia fazer. Só que o que me fez conseguir não ficar parado, né? Tem um solo de uma música da Oficina G3 que eu tenho um vídeo, o solo da música Confiar. Ele é bem rápido, cara. E assim, eu lembro que quando lançaram esse CD em 2013, eu fui me aventurar a fazer isso daí. E, cara, saiu nada. Saiu nada, exatamente nada. Mas eu não sabia o que era escala, eu não sabia o que era tap, eu não sabia o que era técnica. Entendeu? Eu era aquele músico que aprendeu a tocar na igreja, né? Só que levando meses para você aprender uma coisa que o professor te passa em um dia. E aí, beleza, foi passando o tempo e tal.
2015, 2016, que eu já fazia aula há 2 anos, se eu não me engano, 2 anos e meio, eu fui tentar fazer de novo. E aí, tipo assim, pra minha surpresa, eu consegui fazer. Porque eu estudei, porque eu sabia o desenho da escala, sabia achar o tom, sabia achar a região no instrumento, sabia as casas que eu podia fazer tapping, entendeu? Então eu fui aprendendo, né, fui subindo degrau por degrau, até que eu conseguisse tocar essa música, entendeu? Mas se de repente, se eu precisasse tocar essa música lá em 2013 e precisasse simplificar esse solo para tocar, não ia me impedir de tocar. Não ia me impedir de fazer o evento, né? De fazer o, Sim. sei lá, a festividade e tal. Essa música aí ninguém vai tocar na festividade, né? Mas é só um exemplo. É uma das músicas que ninguém vai se aventurar de tocar na igreja. Né? Opiniões são bem-vindas quando são solicitadas. Não é verdade? E aí muita gente fala, coloca defeito, mas não estão no seu lugar, né? Eu estava comentando com um aluno meu ontem sobre isso, né? Eu falei para ele assim, é muito simples. Se você teve essa atitude de ir, de tocar, de fazer o seu primeiro culto, mesmo que não seja o culto de domingo, com tanta gente, né, aquele culto especial. Não, pode ser o culto de terça-feira, pode ser a tarde da bênção. Toquei muito esse violão aqui na tarde da bênção. Ele é de nylon, cara, você não escutava absolutamente nada. Mas eu tocava pra quê? Pra pegar velocidade. Ninguém escutava, ninguém sabia se eu tava errando, se eu tava acertando. Estava em movimento, né? Eu disse para ele ontem assim, é muito simples. Às vezes a gente fica com medo assim, o iniciante, né? Fica com medo assim. Olha, mas sei lá, eu vou tocar, mas tem muita gente olhando. E se de repente eu errar? É muito simples. Ó, se você errar, quem é que está te olhando? São pessoas que não sabem tocar, geralmente, né? Então, elas a opinião não é válida. Desculpa, mas a opinião não é válida. Eu não sei que o erro seja muito, muito feio, cara, a maioria das pessoas nem percebe. É verdade. E se for músico? E se for músico, assim, mas professor, mas não era só leigo que estava no culto aquele dia, não. Tinha músico no culto, sei lá, alguém percebeu. Ora, se tinha músico no culto, ele não deveria estar lá embaixo, ele devia estar lá em cima com você tocando. Eu falei, o músico que vai te criticar é aquele músico que não sabe o que você tá fazendo. Você vê que sempre quem mais quer ajudar é aquela pessoa que tá acima de você. Aquela pessoa que sabe mais. Porque ela quer te puxar pra cima. Sim, sim. Entendeu? Então, o músico que ele tem uma maturidade, o músico que ele tem uma estrada, ele vai querer te ajudar. Ele vai entender que se o baixista ali não sabe tocar de ouvido, eu não vou sair jogando 300 acordes. Se eu tô vendo que você não tá sabendo fazer um acorde ali, eu não faço também. Entendeu? Porque aí nenhum dos dois se atrapalha. Entendeu? Esse que é o cara. Porque ele sabe que você tá aprendendo, que você tá em movimento. Ele sabe, o menino não consegue fazer agora, mas ele tá fazendo aula. Amanhã ele vai saber fazer. Semana que vem ele vai saber fazer. Mês que vem ele vai saber fazer. Crescendo junto, né? Ajudando um ao outro. O importante é sempre, você vê que sempre, é não estar parado. Esse papo foi muito produtivo, eu queria ficar mais pelo menos umas 4, 5 horas com você aqui, bicho. Ouvindo você compartilhando suas experiências todas. É uma pena que o nosso tempo seja curto, por conta das nossas outras aulas no decorrer desse dia. Vai ser uma honra muito grande falar com você, e eu vou sugerir a você que a gente continue esse papo na próxima semana, só que de maneira mais técnica. Então, a gente começar a mostrar exemplos práticos, tanto eu aqui no piano, quanto você aqui na guitarra, sei lá, dessas primeiras coisas que é importante o aluno aprender, quando a gente fala assim, as 2 primeiras músicas que você souber e tal. O aluno pode perguntar, mas o que eu preciso saber assim de cara para conseguir tocar essas 2 primeiras músicas? Quais são esses primeiros passos de forma agora mais técnica, né, voltada ao instrumento, voltado à guitarra e o piano em si? Eu acho que é bem interessante que a gente consegue dar um norte maior ainda para essa galera, né? O que você acha da ideia? Com certeza. Show de bola. Suas considerações aí, fale mais do que você quiser aí, passe as suas redes sociais, fala aí do que você está fazendo de projeto, né? O que tá rolando ultimamente aí. E próxima quinta-feira tem mais. Também curti pra caramba, é sempre um aprendizado, é legal, porque a gente conversando, pessoal, a gente conversa e a gente também aprende um com o outro, então não é só a questão de expor o nosso conhecimento
pessoal, né? O nosso conhecimento individual. É a gente aprender também um com o outro. Por mais que o músico tenha ali, sei lá, 5, 10, 20 anos de estrada, de caminhada, você sempre tem alguma coisa a aprender. Sempre tem alguém que pode acrescentar. Então é muito importante que você esteja no meio. Você, como você falou aí das redes sociais, siga músicos nas redes sociais. Siga músicos do seu instrumento e siga músicos de outros instrumentos também. Porque você não toca sozinho. Entendeu? Siga pessoas que são referências naquilo que fazem, porque você consegue extrair ideias, você consegue ter referências, né, para você acrescentar na forma que você toca, na parte de tirar dúvidas também. Ramon Silva Oficial. Eu tô com um plano aí, que na verdade eu já tô colocando em prática, de postar alguns vídeos de algumas frases e alguns solos de músicas aí que a gente toca na igreja, que geralmente o pessoal tem medo de fazer. Então, não sabe aquela música que você tá tocando, aí chegou naquela parte difícil a gente não faz? Quem quiser que eu mande vídeo tocando lento também pode pedir, pode fazer sugestões. Tô sempre querendo manter lá em movimento, então me sigam lá e a gente vai se conversando para criar bastante conteúdo aí para ajudar vocês também a subirem de nível cada vez mais. Pessoal, nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Louvor de Excelência. Se inscreva no nosso canal no YouTube, que todo dia tem muito conteúdo para ajudar você que deseja participar do louvor, participar do ministério de música na sua igreja e oferecer sempre o melhor louvor para Deus. Beleza? Essa foi mais uma edição do Louvorcast com o tema As Barreiras que os alunos enfrentam para começar, para iniciar, para ingressar no Ministério de Louvor. Um grande abraço, graça e paz.